Eu vou te contar porque muitas pessoas se apaixonam pela pessoa errada. Você se apaixona, acredita que vai ser diferente dessa vez e algum tempo depois está vivendo o mesmo tipo de decepção amorosa. E uma pergunta que não quer calar: por quê? Porque algumas pessoas sempre acabam com parceiros frios, emocionalmente indisponíveis ou que nos machucam da mesma forma. Será que é azar? Será que a culpa é sua? Existe algo muito mais profundo acontecendo, um padrão invisível dentro da sua mente que está escolhendo seus parceiros, mesmo antes de você perceber. E a parte mais perturbadora, esse padrão foi criado quando você ainda era criança. Hoje você vai entender por que você se sente atraído por pessoas erradas, como sua infância moldou seu tipo amoroso e o exercício clínico que eu uso em consultório para revelar o molde inconsciente que dirige para sua vida amorosa. Fica até o final, porque quando você enxergar esse padrão, vai perceber que talvez não estivesse disponível em outro lugar de forma gratuita, como eu vou te entregar. Vem comigo então, eu vou te falar da base neurobiológica do vínculo. Vamos começar com o que a ciência já sabe há décadas. Nos primeiros 3 anos de vida, seu cérebro ainda está aprendendo uma coisa essencial: como funciona o amor. Sabe quem ensina isso? Seus pais ou quem te criou. Cada vez que você chorava e alguém te acolhia, seu cérebro registrava. É assim que o amor responde. Cada vez que você pedia carinho e era ignorado, seu cérebro registrava outra coisa. Talvez o amor seja algo que eu precise implorar. Essas experiências não viram apenas memórias, elas literalmente constroem as conexões do seu cérebro. É como instalar um sistema operacional que vai rodar em seus relacionamentos pelo resto da sua vida. E aqui que está o problema. Esse programa continua funcionando mesmo quando você não percebe. Se sua mãe era emocionalmente distante, seu cérebro pode ter aprendido. Amor é algo que eu preciso perseguir. Se o seu pai era explosivo, seu sistema pode ter associado intensidade emocional é igual a paixão. Esses padrões não ficam apenas na mente, eles ficam no seu corpo todo, no seu sistema nervoso, nas respostas automáticas. Por isso você sente aquela emergência química por determinada pessoa, mas muitas vezes não é química, é apenas o seu cérebro reconhecendo o antigo padrão familiar. Psicanálise nos ensina que existe um molde interno do amor. Esse molde é uma imagem inconsciente do seu parceiro ideal. Mas existe um detalhe importante: ele não foi criado com base no que é saudável. Ele foi criado com base nas suas experiências emocionais de infância. Existe um terapeuta que descreve isso como um composto fotográfico, sua mistura inconsciente, as qualidades boas e as emoções dos seus cuidadores. Junta tudo isso. Então, procure alguém que se encaixe nesse padrão e você vai lá pela vida. Ou seja, muitas vezes você não se apaixona por quem a pessoa é, você se apaixona por quem ela representa para a sua história emocional familiar. E o inconsciente tem uma regra simples: ele prefere o familiar não saudável a buscar soluções saudáveis de relacionamento. É mais fácil você se encaixar no padrão que você já viveu lá na infância. Freud falou isso com honestidade brutal.
Ele chamou isso de compulsão à repetição. O psiquismo tenta repetir certas experiências na esperança de realmente, finalmente, resolver a ferida original lá da sua infância. Por exemplo, uma mulher que teve um pai emocionalmente ausente pode sentir uma atração intensa por homens indisponíveis. Por quê? Porque existe uma parte infantil tentando provar algo. Se eu conseguir fazer esse homem me amar, finalmente meu pai terá me visto, me amado. O problema é que o inconsciente tenta curar uma ferida antiga no lugar errado, nos relacionamentos adultos. Isso cria ciclos que parecem destino, mas na verdade são padrões psicológicos invisíveis. E ainda existe outra camada que a terapia sistêmica revela: as camadas de lealdade invisível. Você não escolhe apenas com base na sua história, você também carrega fidelidades inconscientes ao seu sistema familiar. Uau! Se sua mãe sofreu muito no casamento, uma parte inconsciente sua pode sentir que ser feliz no amor seria uma traição à sua mãe. Se na sua família existe um padrão de mulheres fortes com homens fracos, você pode repetir isso sem perceber. Quebrar o padrão pode gerar culpa em você. Parece estranho, né? Mas muitas escolhas amorosas não são feitas apenas por desejo, são feitas por escolhas emocionais da infância. Agora eu vou te trazer arquétipos para explicar os seus posicionamentos amorosos. Arquétipos são padrões inconscientes emocionais. São formas de se comportar no amor que muitas vezes começam na infância e continuam se repetindo na vida adulta. Na prática clínica, esses quatro que eu vou te trazer aparecem o tempo todo em relacionamentos. E quando você entende qual é o seu, muitas coisas começam a fazer sentido. Então, bora lá falar do primeiro arquétipo. O nome é perseguidor. Essa pessoa é uma mulher que vive tentando garantir o amor do outro. Quando ela era criança, muitas vezes o carinho não vinha de forma previsível. Às vezes vinha, às vezes não. Então aquela criança aprendeu algo muito importante. Se eu quiser amor, eu preciso buscar, eu preciso insistir, eu preciso chamar atenção. Quando ela cresce, esse padrão continua funcionando. Ela entra em relacionamento com muita disponibilidade, muita presença, investindo muito, mas ao mesmo tempo vive com medo de perder o outro. Então começa a observar tudo. Se a pessoa demora para responder, ela fica ansiosa. Se uma pessoa se afasta um pouco, ela sente que tem algo errado. Se o parceiro parece frio, ela tenta se esforçar mais ainda. E muitas vezes ela se envolve justamente com pessoas emocionalmente indisponíveis, porque isso recria o cenário lá da infância dela, o cenário que ela já conhece. Ela tenta conquistar um amor que nunca parece totalmente garantido. E a fantasia inconsciente por trás disso é muito profunda. Se eu conseguir fazer essa pessoa me amar de verdade, finalmente aquela sensação de coleta, de correr atrás, vai desaparecer. Vamos para o segundo arquétipo, o fugitivo. Aqui acontece o movimento oposto. Essa mulher tem dificuldade de se entregar emocionalmente. Quando era criança, muitas vezes era exposta a pressão, invasão ou perda de liberdade emocional. Então, para se proteger, ela criou distância. Na vida adulta, ela valoriza muito a independência. Ela gosta de estar em um relacionamento, mas quando começa a sentir muita proximidade, algo dentro dela trava. Ela pode começar a se afastar.
Pode sentir que o outro é exigente demais, pode até perder o interesse quando a relação começa a ficar muito profunda. E muitas vezes ela se envolve justamente com pessoas que desejam muita proximidade emocional. Isso confirma a narrativa interna dela. Relacionamentos acabam sufocando. A fantasia inconsciente dela é: se eu mantiver distância, ninguém vai me ferir. Mas o preço disso, muitas vezes, é solidão emocional. O terceiro arquétipo é o salvador. Essa é uma mulher que aprendeu muito cedo a cuidar dos outros. Talvez ela tenha crescido em uma família onde precisou ser forte. Talvez tenha precisado cuidar emocionalmente de alguém. Talvez tenha aprendido que o amor vinha quando ela ajudava, quando ela resolvia ou sustentava os outros. Então, ela construiu uma identidade baseada em cuidar. Na vida adulta, isso aparece claramente nos relacionamentos. Quem não conhece uma pessoa assim? Ela se envolve com pessoas em crise, pessoas que ela possa salvar, pessoas problemáticas, pessoas que precisam ser ajudadas. Ela escuta, aconselha, apoia, resolve e muitas vezes coloca as necessidades do outro muito acima das próprias. Colocar limites para ela pode gerar culpa, porque no fundo existe uma opinião inconsciente: se eu for necessária, eu vou ser amada. Mas aí existe um risco grande nesse padrão, porque enquanto ela está salvando o outro, ela não precisa olhar para as próprias feridas. Você conhece alguém assim? Muitas vezes acaba enfrentando relações muito desequilibradas. Vamos para o quarto arquétipo, que é o caótico. Esse é o padrão dos relacionamentos intensos. Quando criança, muitas vezes o ambiente era emocionalmente confuso. O amor vinha junto com o medo, o carinho vem junto com a tensão. A criança precisa se aproximar para receber amor, mas ao mesmo tempo precisa se proteger. Isso cria um sistema emocional desorganizado. Já na vida adulta, isso aparece em relacionamento muito intensos. Tudo começa com muita paixão, muita conexão, muita intensidade, mas rapidamente surgem conflitos fortes. A relação vira uma montanha russa, momentos de muita proximidade, seguidos de afastamento, idealização, e aí vem a decepção amorosa. Amor e raiva estão misturados. E muitas vezes essa pessoa se envolve com parceiros igualmente instáveis, porque o sistema emocional aprendeu a confundir intensidade com amor. Quando a relação é tranquila demais, ela parece estranha, porque o corpo dela se acostumou a viver o amor com turbulência. E agora eu quero te propor um exercício simples. É um exercício que eu uso muitas vezes em consultório para ajudar uma pessoa a enxergar padrões que até então eram invisíveis. Você pode fazer isso mentalmente, agora ou depois com papel e caneta. Vamos tentar fazer depois com papel e caneta, porque vai ficar mais claro. Então vamos lá. Primeiro passo: pense nas duas pessoas que mais influenciaram a forma como você aprendeu sobre amor. Seu pai, sua mãe ou quem ocupou esses papéis na sua infância. Agora, pergunte para si mesma: como era emocionalmente a minha mãe? Ela era presente ou era distante? Acolhedora ou era crítica? Era estável ou era imprevisível? Agora faça o mesmo com seu pai. Ele estava disponível emocionalmente ou ele era frio? Era alguém que demonstrava afeto ou alguém difícil de alcançar? Não tente julgar, apenas observe e anote. Vamos para outro passo do exercício. Pense agora nos seus últimos relacionamentos amorosos, os mais importantes.
e se pergunte que características essas pessoas tinham em comum. Pense e seja honesta com você mesma. Essas pessoas eram emocionalmente próximas ou eram distantes? Você se sentia seguro junto a elas ou estava sempre tentando conquistar o amor deles? Muitas vezes, quando uma pessoa faz esse exercício, ela percebe algo que nunca tinha visto com clareza. Certas características se repetem. Às vezes, o parceiro tem a mesma frieza emocional que um dos pais. Às vezes, tem a mesma dificuldade de se comprometer. Às vezes, tem a mesma instabilidade emocional. E não é porque você quer sofrer, é porque o seu sistema emocional acompanha aquilo como familiar. Agora vamos para o terceiro passo. Olhe para os 4 arquétipos que eu te apresentei: o perseguidor, o fugitivo, o salvador e o caótico. E se pergunte com muita honestidade: em qual deles eu mais me reconheço? Talvez você veja um pouco mais de você em cada um. Isso é muito comum, mas normalmente existe um padrão principal. E quando você consegue enxergar isso, algo muito importante acontece. Você deixa de olhar para os seus relacionamentos apenas com histórias isoladas e começa a enxergar o roteiro emocional por trás deles. E aqui está a parte mais importante de tudo. Você não escolheu esses padrões de forma consciente, eles foram aprendidos, eles foram construídos, eles foram instalados no seu sistema emocional muito cedo. O primeiro passo para mudar sua história no amor não é encontrar a pessoa certa, é enxergar o padrão que foi construído para você. Porque quando você começa a reconhecer esse padrão, você começa a perceber os sinais mais cedo, começa a fazer perguntas diferentes, começa a sentir quando algo não está saudável. E aos poucos você deixa de repetir a mesma história e começa a escrever uma nova. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode levar daqui hoje. Será que até hoje você estava realmente escolhendo seus relacionamentos ou apenas repetindo histórias que começou muito antes de você perceber? Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Me conta também quais arquétipos você se identificou. Porque muitas vezes a mudança começa exatamente no momento em que algo invisível finalmente se torna consciente, se torna forma. Eu quero agradecer quem me acompanhou até aqui. Curte, compartilha e segue o meu canal. Até o próximo vídeo.